O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para viver esse tempo da graça de Deus. Primeiramente, lembrar que as solenidades dentro da igreja, elas são muito importantes, né? Às vezes, a gente resume a nossa caminhada na missa dominical e assim pronto, né? Não, nós temos toda uma dinâmica, uma didática e uma catequese a ser vivida. Na igreja, um dos mandamentos que a gente aprende dentro da igreja, mandamentos da igreja, é esse guardar domingos e festas. Então, esses domingos e festas significa estas solenidades. Então, hoje é uma solenidade na igreja. Por isso que, se você estiver percebendo, parece que nós estamos rezando igualzinho domingo. Primeira leitura, salmo, segunda leitura, tivemos um hino de louvor, tivemos toda a introdução da Santa Missa. Agora o Evangelho, vamos rezar, professar a nossa fé, as crianças vão renovar, nós também vamos renovar o nosso batismo, a nossa irmã Giovana vai fazer a sua profissão de fé. Então, quanta coisa importante, por isso que a gente fala, é uma solenidade, a solenidade do coração de Jesus. Digo para vocês, crianças, Deus quis esse momento para vocês, Deus sonhou esse tempo, né? Deus quis dar aquilo que é dele, a máxima existência de Deus, que se faz presente na Eucaristia, para vocês hoje, na solenidade do Sagrado Coração, do seu coração. É muito importante isso, né? Se vocês prestaram atenção, a primeira leitura lá própria da profecia de Oséias vai dizer como Deus trabalha essa realidade. Ele diz que Israel é como uma criança, que às vezes é rebelde, mas ele não deixa de amar. Ele ama desde sempre. Deus resgata, tira daquela realidade de escravidão do Egito e da vida. O que Deus faz também? Olhando para as nossas crianças, talvez a gente que é adulto possa dizer, mas será que estão preparados? Claro que estão. A graça supera todo conhecimento. E depois, a graça é Deus que dá. Não somos nós que temos. Deus que entrega. E as nossas crianças hoje recebem essa graça. Por que graça? Graça é o batismo, a Eucaristia é graça. É primeiramente dom, porque vem de Deus. Não é nosso, não somos nós que inventamos. É Deus que nos dá. É graça, porque é dado para quem nada tem. Às vezes a gente olha para a nossa realidade, nós lutamos, trabalhamos, militamos e temos um patrimônio. Nada nessa vida é valioso, tem validade maior do que esta graça de Deus que é dada.
A gente não precisa de um conhecimento para adquiri-la. Nós temos que ter um coração. Olha que ação importante. Um coração. Mas não é só um coração de carne. É o coração da alma, que tem que estar aberto. Essa é a parte importante. Quando a gente quer acolher alguém que é importante para a gente abre a porta da nossa casa e com alegria a gente diz, pode entrar, entra. Agora são vocês, crianças, que abrem o vosso coração a Jesus. E vocês vão encontrar um coração também escancarado, aberto, cheio de amor por vocês. Deus quis fazer essa ceia agora. É tão importante porque Ele te ama como uma criança, né? Ele cuida, Ele acolhe, Ele dá o que é dele para vocês. Essa é a parte importante de Deus. A gente na vida pode querer muitas coisas. Deus dá o essencial, o seu coração, a sua vida. Dar o coração numa cultura hebraica significa dar toda a sua existência, tudo aquilo que você é para o outro. Se nós olharmos bem o texto de João, fala de uma forma, né, a realidade da cruz. Jesus Cristo, amando tanto o mundo e na comunhão com o Pai e o Espírito Santo, o que faz? Assume a cruz. Vocês viram que, assumindo as dores da humanidade, ele chega no ponto mais alto, que é a cruz. E ali morre. Um soldado, esse centurião, chama Londino. Londino lembra alguma coisa para vocês? Lembra quem? Tem algum santo que tem nome de Londino? São Longuinho. Olha que beleza, acharam São Longuinho, olha que coisa boa. Quem é São Longuinho? Aquele centurião que enfiou a lança no lado de Jesus. Agora, ele tinha perna, viu, gente? Né? Se isso vai causar desespero, né? Eu tenho que avisar, ele sempre teve perna. Né? O fato de dar os pulinhos para ele, não é porque ele não tinha perna, ele sempre teve perna, viu, gente? Né? Então, é um centurião, Londino, que depois, segundo a tradição, ele se converte e vai para um mosteiro, dentro da Jerusalém Antiga, e ele se transforma, né, num monge, ele assume a realidade, a espiritualidade, por essa conversão da cruz. Porque é ele o responsável de abrir a porta. Né? Aquele que traspassaram, acreditou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele abriu a porta estreita e entrou, recebeu dessa fonte insondável, incomensurável de amor, sangue e água. Para os estudiosos, por que sai sangue e água? Porque houve um infarto, enfim, isso não importa. O importante para nós é que nesse mistério de sangue e água significa sacramento de vida. A porta se abre e aquele que está à porta é purificado pela graça que vem do coração de nosso Deus. E hoje muito feliz, no dia do Sagrado Coração, onde a gente entende essa realidade do coração aberto, desse coração que é cheio de amor e que nos lava, Deus dá o batismo à nossa irmã. Deus que é tão misericordioso, que nos purifica, também nos dá do seu alimento, sacia a nossa sede de justiça e de paz, o seu sangue derramado. Então Londino, ele recebe, Maria, João recebe desse sangue, recebe dessa realidade. Londino depois se converte, ele se torna monge, como era guarda, era centurião, ele pede fazer a guarda do mosteiro. Por isso que aquilo que os monges perdiam ou esqueciam durante o dia na sua caminhada, ele no seu borná colocava e na manhã seguinte colocava na mesa em comum dos monges. Então por isso o padroeiro das coisas perdidas, porque ele achava, alguém tem que achar, né? Então, e o pulinho, não sei de onde que veio esse pulinho por causa do coitado, né? Talvez seja uma alegria maior de ficar, achei o meu, né? O meu presente, aquilo que estava perdido. Mas o mais importante é saber do quê? Do santo, os pulinhos ou o milagre de achar uma coisa perdida? Não. O que é característica de Londino? A característica de Londino é aquele que recebeu
a missão de traspassar aquele que recebeu a graça da purificação, aquele que se deixou alimentar pelo sangue de nosso Senhor, recebeu a graça da igreja e se converteu e deu testemunho. Crianças, vocês estão recebendo a Eucaristia. Receber a Eucaristia não é um término de ciclo. Não é terminar, digo aos pais, não é terminar um ciclo. Não é um prêmio para quem fez catequese. Não é conclusão de catequese. Receber um sacramento é receber essa porta aberta, receber essa graça da maturidade, de poder também eu agora participar dos mistérios de nosso Senhor. Não é formatura. A formatura você faz, você estuda, chega lá, você se forma. Aqui não. Você entra nesse mistério de comunidade, vive como discípulo de Jesus para receber o que é de Jesus no tempo de Cristo, no seu tempo e na sua graça. Essa é a parte importante. E ser também testemunho. Então agora, crianças, digo para vocês, vocês agora são testemunhas deste mistério de amor. É por amor que Deus dá o coração dele para vocês. E Ele espera que vocês também tenham essa mesma alegria de recebê-lo e também poder dar Jesus ao outro. Essa é a parte importante, levar Jesus ao outro. Por isso que comungar não é prêmio, mas é desafio, gente. É um desafio muito grande. Crianças, imaginem vocês, 3 criancinhas em Portugal receberam um ano antes de Nossa Senhora aparecer para eles, um anjo. Primeiro apareceu a Lúcia, num poço. Depois chamou, né, e no encontro apareceu aos mais 2, Santa Jacinta e São Francisco Marto. Esse anjo disse para eles: estou preparando vocês para uma ação muito importante, a Eucaristia. Lúcia já tinha recebido a primeira comunhão. Jacinta e Francisco ainda não. Não tinham feito catequese. Isso para dizer que a graça supera o conhecimento. O anjo falou com eles e mostrou um cálice com a Eucaristia. E da Eucaristia pingava sangue no cálice. Essa foi a visão que, né, Lúcia contou para a gente nos seus escritos. Onde dizia, crianças, o anjo falava assim, que aquela realidade é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, desgostado, não amado, deixado de lado, abandonado nos sacrários das nossas igrejas. Porque as pessoas entravam na igreja, graças a Deus agora é diferente, né? As pessoas entravam na igreja e queriam o seu lugar, e esqueciam de se encontrar primeiramente com o lugar mais importante de todo o templo, a casa do mistério de Deus, o tabernáculo, aonde Jesus fica, o sacrário. Olha que coisa importante, crianças. O anjo falou isso. Jesus está abandonado nos sacrários das igrejas, porque as pessoas esqueceram Jesus para viver os seus valores, os seus interesses. Aí deu a comunhão para as crianças, mas antes deu uma oração. E falou assim para as crianças. Tinha 7, 8 e 10 anos. E falou assim: vocês devem rezar assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ele pediu que essas crianças repetissem 3 vezes. Depois deu a Eucaristia para a Lúcia. E o cálice com o sangue de Cristo para Jacinta e Francisco tomarem. Recebei o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas crianças receberam e ali começou a grande missão. Por isso que comungar é desafio. Porque quando Nossa Senhora apareceu para as crianças, ela não falou para eles assim:
Olha que bom que eu estou encontrando vocês. A primeira fala de Nossa Senhora para as crianças foi: vocês estão preparados para o sofrimento e a provação? Olha que palavra forte para dizer para uma criança. Talvez se tivesse a mãe e o pai perto, fala assim: sai, deixa essa mulher para lá, vamos correr, né? Não escuta ela não. Mas essas crianças escutaram e falaram sim. Francisco, ele não ouvia Nossa Senhora. Ele via, mas não ouvia. E Nossa Senhora, né, ele estava tão ansioso para querer ouvi-la, e falou para elas, pergunta para ela, por que eu não estou escutando? Sabe o que ela falou para ele? É porque você reza pouco. Se você rezasse verdadeiramente, você me escutaria. Muitas das vezes a gente não escuta Deus porque a gente reza pouco. Crianças, rezem, rezem, rezem. A oração é o alimento da alma. Por isso que vocês não podem deixar a Eucaristia, a Santa Missa. Às vezes na vida, a gente vai ter uma ação ou outra que vai nos impedir de ir na missa. Mas lembrem sempre os vossos pais. Eu não posso deixar de receber o corpo e o sangue do meu Senhor. Ele me amou primeiro. Lembre sempre disso. Jesus te amou primeiro. Né? Essa é a parte importante. Por isso que a Eucaristia é prêmio. E com não, Eucaristia é muito mais. Eucaristia é desafio. Eucaristia é você chegar aqui no altar, crianças, e lembrar de alguém que está doente e poder dizer: agora eu posso comungar para mim, para minha salvação, mas também para a salvação do meu irmão. Se você conhecer alguém que disse para você: olha, aquela pessoa está presa, ou aquela pessoa foi sequestrada, ou aquela pessoa está lá no hospital internada, você pode comungar por ela. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ir na missa e você vai ter a alegria de se preparar para dizer assim: hoje eu vou me encontrar com meu Jesus que vai me dar o seu coração. Essa é a parte importante. Um dos maiores milagres da Eucaristia é o do coração de Jesus, que está lá numa cidade chamada Lanciano, aonde você vê o nervo vago do coração e no cálice o sangue coagulado. É o mesmo mistério de amor, que aconteceu também aqui na Argentina. Né? E o milagre da Eucaristia na Argentina foi levado aos Estados Unidos. Foi levado para cientistas que não sabiam o que era. Não falaram para eles que era a Eucaristia que estava na missa, que estava lá dentro do sacrário. Não falaram. Só entregaram as lâminas do material. E os médicos avaliaram, os cientistas, e escreveram: este é tecido de um corpo que sofreu muito. A idade 30 a 33 anos. Teve uma pressão muito forte de dor e sofrimento. É um homem. Tecido humano. Né? E falou o fator do sangue, que também bate com o mesmo sangue de Lanciano. O mesmo tecido de Lanciano. Talvez a gente precise de matéria para poder acreditar naquilo que é transubstancial, mistério de fé. Crianças, vocês vão ver tudo isso agora. Não é uma missa, mas a única missa, aquela que o nosso Senhor sempre quis para todos nós. Que Deus os abençoe. E como Ele quis essa ceia agora. Louvado seja Deus a vida de vocês. Não é prêmio por prêmio, é graça e é dom, porque Deus assim o quis. Deus seja louvado nas vossas vidas. Amém. Agora, somente os que